Boa noite, amigos concurseiros. Bom, você que está aí agora, está estudando, está querendo mudar a sua vida, e hoje nós teremos uma aula de raciocínio lógico, nós teremos um embasamento, porque geralmente as pessoas leem lá no edital, eles leem raciocínio lógico, mas eles associam essa palavra simplesmente com tabela verdade, com diagrama, negação e equivalência. E raciocínio lógico pode ser raciocínio lógico matemático, então quando você olhar o edital de algum programa que vocês queiram fazer, algum concurso, vocês devem observar o conteúdo programático descrito embaixo, e não simplesmente o nome raciocínio lógico. Bem, em termos de raciocínio lógico, a gente vai trabalhar hoje algumas informações bem corriqueiras, aquilo que costuma cair em prova de concurso. Um exemplo que as pessoas consideram também como matemática básica, que é o assunto de razão, proporção, porcentagem, essa parte de aritmética, também faz parte de raciocínio lógico, inclusive são conteúdos do INSS, por exemplo. Bom, então nós vamos iniciar a nossa aula hoje, do dia 9, lembrando a vocês que dia 14 o Márcio Lima estará com vocês nesse mesmo horário, será uma aula motivacional, muito bom, você não pode perder, você vai perceber que vai mudar muita coisa no que você está pensando, vai ser ótimo, então você não pode perder. É uma aula excelente, apesar de ser motivacional, mas é excelente, você não pode perder. No dia 24, você também terá uma aula do Clécio. É uma aula onde fala sobre a legislação do Tribunal de Justiça. Então, outro ponto também importante, você vai também gostar demais, você vai perceber como é o nível de cada professor e, portanto, vai ser ótimo. Então, nós vamos começar hoje já o assunto de lógica, esperando que você esperou até agora, como eu disse, você não saiu, está estudando, então está querendo ver alguma coisa diferente. E esse material que eu preparei para vocês, que está aí no vídeo, a partezinha azul aí, você pode baixar seu material. E nesse material nós temos questões bem recentes, questões desse ano, inclusive algumas até desse mês, porque foram questões do TCE e outras também do Estado de São Paulo, então é importante que vocês fiquem atentos às ideias que nós vamos colocar agora. Então, antes de fazer as questões, vou colocar algumas informações que você precisa saber antes, até porque hoje nós teremos uma revisão de algumas informações que porventura você já saiba, mas também vou colocar informações que você não sabe ainda, ou alguma informação útil a mais. Lembrando que matemática e lógica, ela é muito versátil, você pode fazer uma questão de uma maneira, o professor faz de outra e o seu colega faz de outra maneira. Aí você pergunta, a minha maneira é mais fácil. Não, a mais fácil é aquela que você fez. Então é muito versátil, é muito relativo dizer se é fácil ou difícil. Então, vamos ver as questões. Primeiramente, vocês podem perceber que na primeira questão, se você já baixou seu material, já está com ele aí, então veja, na primeira questão, é uma questão de negação lógica. Então, antes de fazer a questão, vamos para algumas informações, primeiro, sobre negações de proposições compostas. Então, olha só, primeira informação que nós precisamos saber sobre negações lógicas, ou negações de proposições simples ou compostas, é que você não pode pensar que a negação de uma proposição ela vai ser sentida no coração, viu? Porque você não pode associar a negação de proposições lógicas com a negação do que você costuma falar. Então, o que você precisa, o ponto crucial para as negações de equivalência é exatamente a memória. Lembrando que a sequência de passos que você precisa fazer até chegar no nível de análise de uma questão, que é a partir desse ponto aonde você consegue fazer a questão sem problema, sem ficar com aquela dúvida. A gente passa por alguns passos, olha. O primeiro passo é a memória. Memorizar a informação, o procedimento. Isso é necessário você fazer antes. Treinar a sua memória. Muitas vezes você memoriza informações, seja ela de lógica, de português ou de direito, e muitas vezes você não tem ainda a essência, você não consegue ainda compreender aquilo ali. Mas é preciso treinar a nossa memória. O segundo passo é a linguagem. Essa linguagem, ela decorre lá da leitura do enunciado. Quanto mais você lê questões da disciplina,
mais familiarizado com a linguagem você terá. Então, você consegue, na linguagem, identificar as informações que são pedidas. Trazendo o que memorizou, aí você encaixou. Ou seja, essa informação que eu estou lendo, que ele está pedindo, é algo que eu já conheço, eu já memorizei. E aí você parte para o último passo, que é análise. Essa análise, na verdade, é o quê? São informações que você encaixa tudo para fazer a discussão, digamos, mentalmente, aonde você vai determinar qual alternativa que seria correta. Mas até chegar nessa análise, você tem que passar primeiro pela memória. Então, se eu disser para vocês aqui agora, olha pessoal, se você quer estudar negações e proposições, você tem que começar memorizando cada proposição. E a memória não é memorizar as letrinhas que aparecem lá nos livros, por exemplo. Não é memorizar que negação de P e Q é não P ou não Q. Não, você tem que memorizar a informação completa, é a informação generalizada. Então, quando você vai negar, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui para vocês, do exemplo mais comum, ó, A, I, B. Eu estou usando também já o conectivo I. Vai negar o I. Então, a negação desse I, veja só, a negação desse I vai ser equivalente a quê? Você nega a primeira, nega o I, passa a ser ou, depois nega a segunda. Mas eu não quero que você memorize essas letras. Você pode memorizar exatamente a informação, como se fosse um prospecto, viu? Nega a primeira, coloca um ou, depois nega a segunda. Memorize exatamente o texto. Porque em qualquer situação que eu perguntar a vocês sobre negação de um I, você já vai simplesmente negar a primeira, colocar um ou e negar a segunda. Então, se eu disser assim, a pessoa estudou e está com fome. Então, a negação é, a pessoa não estudou ou não está com fome. Bom, da mesma forma agora, o ou. Se você vai negar A ou B, a negação do A ou B vai ser nega a primeira, nega o ou, passa a ser I, depois nega a segunda. Veja que a informação seria nega a primeira e nega a segunda. Seria essa a negação da disjunção inclusiva. E, por último aqui, a negação da condicional simples. Essa é a mais difícil, é o que os alunos erram demais. É a negação do se então. Primeiro porque, coloquialmente, quando ele vai negar o se então, ele quer colocar um se então. Isso não está certo. Negar o se então, se A, então B, será repete a primeira. Você não nega a primeira. Lembrando que aqui a primeira que é a segunda. Você repete a primeira e nega a segunda. Então, o que você vai memorizar? É a letra? É o I? É o Azinho? Não, você vai memorizar isso aqui, olha. Repete a primeira e nega a segunda. Repete a primeira e nega a segunda. Bem, então, se tiver uma proposição do tipo, se comer pipoca, então fique entalado. Qual seria a negação? A negação é, repete a primeira, come pipoca e nega a segunda. E não fique entalado. Come pipoca e não fique entalado. Outra, se eu estudar, então eu vou passar. Qual a negação? Estuda e não passa. Se correr, então vai cair. Qual a negação? Corre e não cai. Notem que você não pode usar a sua linguagem coloquial de achar que a negação de se está com fome vai comer, a negação é se não está com fome, então não vai comer. Isso não é negação. Isso é outra proposição, é outra condicional simples. Então você não deve pensar que a negação ela sai lá do seu coração. Não tente fazer isso, você tem que memorizar mesmo e se acostumar com a linguagem, porque a lógica ela não tem nacionalidade, ela não é a lógica do português, do inglês, não, tudo é a mesma coisa. A lógica tem que ser a mesma aqui nesse planeta Terra e em qualquer outro planeta, em outra galáxia também, tem que ser a mesma lógica.
A nomenclatura talvez não seja a mesma, mas a lógica tem que ser a mesma, não pode ser diferente não, porque também, se fosse, não seria lógico. Bom, agora nós temos a principal informação, né? Você pode perguntar também, e a negação dos outros, da bicondicional, da expressão exclusiva? Elas são pouco cobradas, isso aí. Mas você pode acessar, por exemplo, o meu canal no YouTube. Lá no meu canal, você digita lá Delon Barros, existem algumas aulas de lógica, tem umas questões lá, aulas de equivalência, de negação, tem umas questões até de tabela verdade, inclusive meu filho que está resolvendo a tabela verdade lá, mas está bem explicadinho lá, tá bom também, vocês podem pegar. Bom, então, com essa informação de negação, a gente pode fazer a primeira questão. Bom, a primeira questão, ele coloca para a gente uma frase. Eu não apaguei aqui, olha, porque exatamente essa primeira questão, ela é uma condicional simples. Veja o que ele diz assim, ó. Dois amigos estavam conversando sobre exercícios físicos, quando um deles disse, vamos escrever a proposição que um deles disse. Se você fizer esteira, vírgula, então você emagrecerá e melhorará o condicionamento físico. Bom, a gente não precisa escrever a frase toda completa, não. Você pode transformar essas proposições em fórmulas atômicas. Numa letra só, ou então num resumozinho, tipo uma frase mnemônica daquela informação. Então eu posso escrever assim a frase, olha. Se você fizer esteira, então olha, se fizer esteira. Lembrando que aqui é fazer esteira. Ah, não estou entendendo. É só você olhar, mas você pode escrever a palavra fizer ou escrever a palavra esteira. Então, se fizer esteira, então, a setinha, lembrando que é assim que é a condicional simples, então o quê? Você emagrecerá ou melhorar o condicionamento físico. Então, se fizer esteira, então você emagrecerá e, lembrando que tem um e melhora condicionamento físico. Então, a proposição pode ser reduzida a uma fórmula atômica como essa aqui. Então, seria assim. Se você fizer esteira, então você emagrecerá e melhorará é ótimo, vai melhorar o seu condicionamento físico. Bom, então, vamos ver agora como é que seria o restante. Ele diz assim, o outro amigo, para negar esta afirmação, o que ele tem que dizer? Então, é uma questão que pede apenas a negação do se então. E como é que nega o se então? A negação do se então lembra só do texto, olha, repete a primeira na íntegra, não nega a primeira, está mandando repetir a primeira. Repete a primeira, coloca um i e depois nega a segunda. Mas vocês estão vendo que a segunda é um i. E como é que nega a segunda, que é um i? É negar a primeira ou negar a segunda. Isso, muitas vezes, quando você nunca estudou lógica, está vendo pela primeira vez, você fica desfacelado dessas informações, você não consegue montar ela muito bem. Mas quanto mais você praticar, vai melhorar o seu desempenho. Pode acreditar nisso. Então, vamos negar, olha só. Repete a primeira, ou seja, fez esteira ou fiz esteira, de acordo com o que tiver na alternativa, e conjunção, e nega a segunda. Como é que nega a segunda? É que você não emagrecerá, ou porque eu estou negando o i, não melhora condicionamento físico. Então, essa é a negação da posição acima. Estou repetindo, olha. Repete a primeira e nega a segunda. A segunda é um i. Então, você nega a primeira, nega o i, passa a ser ou, depois nega a segunda. Então, agora é procurar a alternativa e nós encontramos aí a letra B. Faça esteira e não emagrecerá ou não melhora condicionamento físico. Então, alternativa, a letra B de bola. Bom, uma questão dessa, quando o aluno já praticou, já está muito bem na parte de negação de proposições, rapidamente ele consegue fazer a questão.
Ele não demora esse tempo que eu estou fazendo para vocês agora. O tempo é rápido, ele consegue fazer isso aí em alguns segundos. Bom, isso é a informação que fala sobre negação. Existem também informações sobre equivalência também, que você pode também dar uma estudada. Tem lá também no canal, né? Você digita lá, como eu disse, Delon Barros, e tem informações, tem alguns vídeos também do AVP, tem muita coisa importante que você pode pegar lá. Bom, agora nós falamos dessa parte que chama-se lógica dedutiva, que é a negação de proposições simples. Vamos ver agora um outro tipo de informação de lógica, outro tipo de questão, que é a segunda. Essa questão 2 é uma questão onde você faz uma tabela de suposição. Como é, professor, como é que eu vou identificar que a questão é de suposição, é de proposição, é de tabela de coordenada ou de associação? Como é que eu vou identificar isso? Você vai identificar porque existem palavras-chave na questão que determinam isso aí. E como eu disse, é o contato que você tem na matéria que vai permitir isso. Quanto mais contato você tiver na questão, na matéria, mais maleável, melhor você vai conseguir fazer. É igual se eu estivesse ensinando você a dançar. Se eu estivesse ensinando você a dançar, primeiramente é um passo na frente, outro passo atrás. Passo na frente, passo atrás. Depois, com o tempo, você começa a movimentar, né? Ó, pronto, aí é assim que tem que fazer. Então, é da mesma forma que é estudar. Se você não der trégua, quanto mais você estudar, melhor o seu desempenho. Você não vai ficar com aquela gastura, aquela... Oh, meu Deus, por que eu nasci filho do Bill Gates? Aquela revolta da liseira. Se você estudar, você vai melhorar, você vai ficar mais ativo. Você vai ficar viciado em estudo. Você não aguenta ficar na frente da televisão, porque já sente logo um remorso. Então, é esse que eu queria que acontecesse com vocês. Bom... Então, vamos agora para essa questão 2. Nessa questão 2, a gente identifica ela como uma questão de suposição, por quê? Primeiro porque existem declarações. Existem declarações feitas aí na questão. Vejam que na questão ele fala que o Guilherme declara alguma coisa, ele fala também que a Thelma declara alguma coisa, o Alexandre e o Henrique e a Caroline, cada um declara alguma coisa. Então, quando você tiver uma questão que existem declarações feitas por alguém ou por alguma coisa, e você não sabe se aquela declaração é verdadeira ou ela é falsa, então você está de encontro, você está de frente aí de uma questão de suposição. Então, olha só, vamos ler a questão por completo. Em uma família de 6 pessoas, um bolo foi dividido no jantar. Cada pessoa ficou com 2 pedaços do bolo. Na manhã seguinte, a avó percebeu que tinha roubado um dos seus 2 pedaços de bolo. Indignada, fez uma reunião de família para descobrir quem tinha roubado o seu pedaço de bolo. E perguntou para as outras 5 pessoas da família: quem pegou meu pedaço de bolo? As respostas foram. Então, nesse momento, uma questão como essa, que é uma questão da Fundação Carlos Chagas, você obrigatoriamente teria que fazer uma tabela de suposição para fazer a identificação de cada informação. Se fosse uma questão do CESP, era mais fácil, porque ele identifica, ele já afirma a informação. Então, você só vai simplesmente confirmar se aquela afirmação está certa ou errada. Mas no caso dessa aqui, você terá que colocar... Aqui eu coloco a declaração feita pelo Guilherme. Deixa eu fazer a tabela de suposição, veja só. Declaração feita pelo Guilherme que foi, não fui eu. Ou seja, eu vou escrever assim, ó, não fui eu. Não fui eu quer dizer, não foi o Guilherme. Não foi o Guilherme. Porque uma comunicação lógica é igual àquela comunicação que o Tarzan faz. O Tarzan, ele fala logicamente. Ele diz, Tarzan gosta de Jane. Ele não fala, eu gosto de você. Ele fala logicamente. Então, a gente também utiliza esse tipo de informação, viu? Então, o Guilherme fala, não foi o Guilherme. Depois, a Thelma está na frente da informação do Guilherme. A Thelma diz, o Alexandre que pegou o bolo. Então, ele está dizendo que foi o Alexandre. A outra informação é dita pelo Alexandre. O Alexandre diz, a Caroline pegou o bolo.
Então, foi a Caroline. A outra informação foi dita pelo Henrique. O Henrique diz, a Thelma mente. Thelma mente. E a outra informação foi dita pela Caroline, que diz que o Guilherme diz a verdade. Então, Guilherme diz verdade. Guilherme diz a verdade ou diz verdade. A avó, sabendo que uma pessoa estava mentindo e as outras estavam falando a verdade, pôde concluir quem tinha pegado o pedaço de bolo. Bom, então veja só o procedimento de resolução. Esse é um procedimento, de certa forma, até decoreba. Olha só. Nós colocamos a declaração de cada um deles, de cada um dos 5, e a avó dele sabia que um deles está mentindo. Apenas um está mentindo e ele não sabe quem é. Então, vamos para nossas hipóteses. Pode ser que quem esteja mentindo seja o Guilherme e, portanto, os outros, obrigatoriamente, estão falando a verdade. Segunda hipótese, pode ser que quem está mentindo é a Thelma e os outros falam a verdade. Terceira hipótese, pode ser que quem esteja mentindo é o Alexandre e os outros falam a verdade. Quarta hipótese, pode ser que quem está mentindo é o Henrique e os outros falam a verdade. E a quinta e última hipótese, não tem outra hipótese, tendo em vista que diz que só tem um que mente, a Caroline está mentindo e os outros falam a verdade. Bom, então vocês estão vendo que eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta hipótese. Estas hipóteses que nós colocamos, nós vamos considerá-las como verdadeiras e vamos analisar se vai haver alguma contradição. Se houver contradição, a gente já elimina a hipótese. Então, o que você deve começar para analisar? Você pode começar de um por um analisando, né? Pode fazer isso. Mas também você pode observar as declarações e ver se tem uma que é contraditória da outra, ou seja, uma é negação da outra, ou seja, se aqui for verdade tem que ser falso, alguma coisa desse tipo. Porque aí você já elimina alguma dessas colunas de proposições. Então, veja só, se a gente analisar a informação dita pela Carolina, que diz que o G diz a verdade, ou seja, que o Guilherme diz a verdade. Se for verdade o que ele está dizendo, então, ele está dizendo que o G diz a verdade. Então, se ele está falando a verdade, lá também tem que ser verdade. Então, mais uma vez, porque isso aí não é uma questão de x mais 2 mais 2 é 4, não. Você tem que ficar atento ao que está dizendo. E muitas vezes é uma dupla negação, viu? Então, lá só de novo, olha. Se a Caroline está dizendo que o G está falando a verdade, então bora ver se ele está falando a verdade. Olha, ele não está falando a verdade. Então, quer dizer que essa pessoa não pode estar falando a verdade aqui, dizendo que ele está falando a verdade. Então, a gente pode deduzir o quê? Que o valor lógico dessas duas proposições aqui tem que ser o mesmo. Porque se ele estiver falando a verdade, dizendo que o G fala a verdade, então lá também tem que ser verdade. Então, a gente pode já começar a eliminar proposições. Você pode eliminar essa, né, porque tem que ser verdade, ó. Essa aqui está ok, tá vendo? Ó, se é verdade aqui, tem que ser verdade lá. Aqui também está ok, aqui também está ok, e aqui também a gente pode eliminar. Porque se ele mentir, dizer que ele diz a verdade, é porque ele não pode dizer a verdade, ele tem que mentir. Então a ideia é que, se aqui for mentira, lá tem que ser mentira. Quer ver só a dupla negação? Olha. Se uma pessoa diz, mentindo, uma pessoa fala mentindo, dizendo assim, olha, o G fala a verdade. Se ele mentir, aqui não pode ser verdade. Aqui tem que ser mentira. Então, a gente pode eliminar a quinta e a primeira, com essa informação. Lembrando que, para você não entrar em pânico logo, porque alguns alunos, quando estão vendo as questões de lógica, eles entram logo em pânico logo. Eita, não, minha cabeça não entra nesse negócio. Entra, porque tudo entra. Então, não tem nada que você não consiga aprender isso, não. Então, é o seguinte, uma outra informação que você pode observar também é aqui, ó.
Se a Thelma está dizendo que foi o Alexandre, e o Alexandre está dizendo que foi a Carolina, então quer dizer que não pode ser verdade os dois. Porque se for verdade os dois, quem comeu o bolo foi o Alexandre e a Carolina. Então os dois não podem ser verdade. Isso seria também uma contradição. Ou então os dois são cúmplices. Mas na questão não fala disso. A gente tem que obedecer o que está lá. Não vá querer inventar, dizer, pessoas, se por acaso eles combinaram para dividir o bolo. Não invente, não. Bote só o que está lá. Então aqui está dizendo, se a Thelma está dizendo que foi o Alexandre e o Alexandre está dizendo que foi a Carolina, é porque os dois não podem ser verdade. Então, olha, isso aqui não pode, está fora. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então, eu fiquei entre duas hipóteses. Olha, os dois podem, um desses daqui, ou a segunda ou a terceira. Quer dizer que com essa informação a gente eliminou 3 colunas numa lapada só. Seria uma maneira de a gente eliminar proposições. Bom, agora, vamos começar a questão agora. Viu? Eu posso eliminar essa aqui, porque não pode ser os dois verdades. Olha, não pode ter os dois verdades, então eu vou eliminar também isso aqui. Eu posso eliminar essa aqui também, pelo fato de não pode aqui os dois ser verdade. Aliás, pode, né? Porque ele diz que o G diz a verdade, então realmente é verdade que ele diz a verdade. Aqui o G diz a verdade, realmente que diz a verdade. Então nós temos duas hipóteses, sobraram só duas hipóteses, nós vamos analisar agora essas duas hipóteses. Vamos ver agora a primeira, analisar de uma por uma. Então fique atento agora à análise de cada informação. Bom, na primeira é verdade o que o Guilherme está dizendo. Ele está dizendo que não foi o Guilherme. Se isso é verdade, então o Guilherme está fora. Se é verdade que não foi o Guilherme, não foi o Guilherme. Aqui está dizendo que é mentira que foi o Alexandre. Se é mentira que foi o Alexandre, então é porque não foi o Alexandre. Repetindo, olha, é mentira que foi. Se é mentira que foi o Alexandre, é porque não foi o Alexandre. O outro, é verdade que foi a Carolina. Então, se é verdade que foi a Carolina que comeu o bolo por enquanto. Bora ver as outras hipóteses ainda. É verdade que a Thelma mente. É realmente verdade que ela está mentindo? É, olha só, é verdade que a Thelma mente, então, ok, sem nenhum problema. Agora, a Carolina diz que é verdade que o G diz a verdade. É realmente verdade? É. Então, notem que eu analisei toda a segunda hipótese e não houve nenhuma contradição e só sobrou uma pessoa que comeu o bolo. Então, foi a Carolina que comeu o bolo, alternativa letra E. Bom, eu sei que é dureza, eu sei que você pode estar entrando em pânico ou dizendo, meu Deus do céu, não entendi nada. Olha, isso é só questão de praticar. Quanto mais você praticar esse formato dessas questões, você consegue fazer o que está na prova. Lá no momento da prova, as pessoas fecham as provas de lógica ou matemática, não é porque eles são inteligentes, não. É porque já memorizaram, já tiveram contato com várias questões. Então, as questões, a ideia delas se repete. A ideia, que o importante é a ideia. Porque se você aprende a andar num Fusca, você também sabe andar num Celta, num Palio, num ônibus, num caminhão. É do mesmo jeito. Passa a primeira, aperta a embreagem, passa a primeira e vai-se embora. Então, não entre em pânico por conta disso, não. Bem, agora nós vamos para um outro formato agora de questão, que é o diagrama lógico. Bem, nesse caso do diagrama lógico, a gente tem informações para vocês, que é o seguinte, ele coloca várias proposições que você tem que fazer um diagrama. Aí você também está se perguntando, professor, como é que eu vou saber que a questão é diagrama? Bom, você vai saber que é diagrama exatamente por quê? Porque na questão ele tem todo, algum, nenhum. Geralmente quando tem todo, algum, nenhum na proposição, é porque a gente vai fazer um diagrama. E aí você tem que lembra que todo A é B, o diagrama é esse, ó. O A está dentro do B. Todo A é B. O que vem depois do todo está dentro
para o que vem depois do é. Todo A é B. Tente memorizar também que quando ele tiver algum A é B, nós temos uma interseção entre o A e o B. Ele pode colocar algum A é B, ou ele pode colocar também existe A que é B. Existe A que é B é a mesma coisa que algum A é B. Nós podemos colocar também o nenhum. Nenhum A é B. Nenhum A é B são dois conjuntos separados. Então, esses três são os mais comuns. São mais comuns. Mas qual é o problema? O problema é só memorizar o desenho e o texto? Não. O problema também é exatamente você conseguir fazer a associação de todas as hipóteses entre eles. Quando aparecem dois, nesse caso apareceram três. Mas se eu colocar um exemplo para vocês antes de fazer a questão. Se tivesse assim, olha, todo A é B, e depois colocasse algum A é C. Vejam que o A se relaciona com B, o A relaciona-se com C. Mas entre o B e o C não foi feito nenhuma informação sobre o B e C. Então, nesse caso, você desconsidera? Não. Você acata todas as hipóteses possíveis sobre o B e o C. Então, a gente desenha, todo A é B. Veja, todo A é B. E agora desenha algum A é C. Você não vai desenhar outro A e interceptando com C. Não. Você vai utilizar este A que está aqui já. Esse A. Ele está dizendo que algum A é C. Então, o A intercepta com C. Este A intercepta com C. Que pode ser aqui, é uma hipótese, ou uma outra hipótese. Todo A é B. Ele pode estar aqui, olha. Outra hipótese. Então, vejam que nas duas hipóteses, aquela informação está válida. Que olha só, todo A é B e algum A é C. Essa aqui, todo A é B e algum A é C. Então, veja que entre a informação que está lá, ela serviu. Agora, entre o B e C, pode que todo C é B ou pode que algum B é C. Você pergunta assim, professor, eu não poderia pegar o C e pegar o A todinho aqui, olha? Não. Porque ele começou falando com algum A é C. Quando fala algum A é C, você não pode afirmar logicamente o todo, viu? Mas se ele falar em todo, você pode afirmar o algum. Então isso é importante a gente saber dessa informação. Bom, agora, lá na questão, né? Vou até passar mais outra aqui para reforçar para vocês, ó. Imagine se ele bote assim, todo, deixa eu botar nenhum A é B. Depois ele coloca algum A é C. Nesse caso eu coloco nenhum A é B. E depois algum A é C. Onde é que está esse C? O C pode estar aqui. É uma hipótese. Algum A é C. Bora ver outra hipótese. Aqui, nenhum A é B. O C pode estar aqui. É outra hipótese. Bora ver outra agora. Nenhum A é B. O C, ele pode estar pegando aqui. É uma outra hipótese. Então, veja que eu tenho... Com relação ao B e ao C, que não foi mencionado, pode ser nenhum B é C, pode ser algum B é C, ou pode ser todo B é C. Então, nesse caso aqui, eu tive três hipóteses. Mas veja que o enunciado cabe em todos os três, que confira. Nenhum A é B, algum A é C. Nenhum A é B, algum A é C. Nenhum A é B, algum A é C. Então, você deve, na hora de uma questão que ele coloca mais de uma proposição, você deve colocar todas as hipóteses. Pessoal, se eu esquecer de todas as hipóteses,
a gente treinando, quanto mais você treina, você reconhece. Praticamente a gente também memoriza as informações aqui, olha. Vocês estão vendo que eu estou usando a palavra memória várias vezes, é porque a informação primeiro é essa, a gente memoriza. A gente memoriza questões, memoriza procedimentos, memoriza tudo. Depois da memória que parte para a análise, mas primeiro é memorizar cada ponto desse. Bom, agora a gente vai fazer a questão que está proposta aí, que é a questão número 3. Nessa questão número 3, ela não segue aquele exemplo ali, porque são 3 proposições. Não são só 2, botei só 2 ali para você ver como é que funciona. Mas aqui na questão, ele colocou 3. Ele colocou a informação: todo programador, chamar de P, viu? Todo programador sabe inglês, vou chamar de IG. Todo programador sabe inglês. A outra, ele colocou assim: todo programador conhece informática. Vou chamar de INF. Vou botar só I, para não ficar muito parecido com aquilo ali. Todo programador conhece informática. E botou uma terceira, e não só 2, como eu coloquei inicialmente. Ele colocou uma terceira, que é: alguns programadores não são organizados. Algum programador não é organizado. Bom, isso são 3. Então, bora começar a fazer agora as hipóteses desses 3 aí, ó. Primeiro, vamos fazer entre aquelas 2 lá. A gente pode dizer assim, ó: todo programador sabe inglês. Eu coloco aqui programador e aqui sabe inglês. Vou botar somente inglês. Todo programador sabe inglês. A outra informação é: todo programador conhece informática. Quer dizer que o programador está dentro de informática. Mas as hipóteses: pode ele estar aqui dentro, conhece informática, pode estar aqui. Ou uma outra hipótese: ele pode estar fora. Aqui é programador, aqui é inglês e aqui é informática. Então, repetindo só as 2 primeiras, porque essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas olha só. Todo programador conhece, sabe inglês. Então, o programador está dentro de sabe inglês. E depois, todo programador conhece informática. Então, ele tem que estar dentro de informática. Só que em relação entre informática e inglês, não foi dito nada. Então, pode ser que informática está dentro de inglês, ou pode ser que inglês está dentro de informática. Ou ainda, pode ser que seja igual o conjunto. Pode ser que seja igual. Mas isso aí não leva em consideração na questão, mas em algumas delas você terá, dependendo do texto que ele coloca, a gente pode colocar aqui inglês igual a informática. Eles serem iguais. Então aqui são as 3 hipóteses só dos 2 primeiros. Agora vem aquela lá do algum P não é organizado. Algum quer dizer interceptar entre P, que é programador, e organizado. Pessoal, mas lá é não organizado. Olha, algum P é organizado, o desenho é o mesmo desenho de algum P não é organizado. Porque o P organizado é essa parte aqui, e o P não organizado, aliás, o P não organizado é essa aqui, ó. Esta é o P não organizado e este é o P organizado. O desenho, na verdade, é igual, viu? O desenho é o mesmo. Bom, então eu posso fazer a interseção entre o P e o O de organizado. Esse O, ele pode estar aqui dentro, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Olha só o balai de gato que nós estamos fazendo. A interseção entre o P e o O pode interceptar dentro do I, pode interceptar fora do I e dentro do IG, ou pode interceptar fora. 3 hipóteses. O mesmo acontece aqui também, ó. Pode interceptar aqui dentro, pode interceptar essa parte aqui, ou pode interceptar pegando todo fora. Praticamente é o mesmo desenho. Aqui também, pode interceptar dentro, pode interceptar fora. Então, esse que está aqui, vermelho, no caso, seria o organizado. Bom, só que